Hoje falaremos sobre um assunto que todo brasileiro deveria entender muito bem, que é sobre como o INSS não será suficiente para garantir uma aposentadoria tranquila a praticamente nenhum brasileiro. Então senta, pega um copo d'água e você está prestes a descobrir os riscos que muitos brasileiros ignoram a vida inteira e descobrem da pior forma na velhice. Afinal, já trazendo um dado relevante, nós vivemos em um país em que apenas 1 em cada 100 idosos consegue arcar com os próprios custos de vida, 1% há alguns anos, enquanto muitos dos problemas que existem hoje e que vão se agravar certamente no futuro ainda não existiam tão fortes assim. Então a tendência é que isso piore. Mas por quê? Vamos direto ao ponto. Atualmente o teto do INSS é de R$ 7.507, mas a verdade é que quase ninguém recebe isso. A grande maioria, pouco menos de 70%, recebe apenas um salário mínimo. E um salário mínimo hoje é de R$ 1.420. Você consegue imaginar alguém de mais de 70 anos de idade vivendo com apenas um salário mínimo? Vivendo bem com essa renda mensal? Eu não preciso imaginar, já que eu tenho pessoas na minha família que estão passando por isso hoje mesmo. E eu garanto para você, não importa se é uma cidade pequena, isso não é suficiente para sequer sobreviver na velhice. Pois vale lembrar que na velhice tudo fica mais caro. O plano de saúde fica mais caro, os remédios, gastos fora do plano também ficam mais caros, os gastos com a casa e adaptações ficam mais caros, até mesmo o seguro do carro fica mais caro e a vida como um todo tende a encarecer. Como se isso não bastasse, nós temos um cenário ainda pior no Brasil, pois além de não pagar o suficiente, o INSS é praticamente uma pirâmide. E o que eu quero dizer com isso exatamente? Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é a pirâmide do INSS. Basicamente, a partir dessa pirâmide etária, nós temos essa base que é a população economicamente ativa. São as pessoas que estão trabalhando, produzindo e pagando o benefício do INSS dessas pessoas que estão aqui no topo. São os mais idosos que já pararam de trabalhar e estão apenas recebendo esse benefício. Só que o grande problema é que essa base está ficando cada vez menor, pois as pessoas estão envelhecendo e os jovens de hoje estão tendo menos filhos. Isso faz com que essa PEA, essa população economicamente ativa, seja cada vez menor, enquanto o número de idosos fique cada vez maior. E por isso a pirâmide etária brasileira está ficando cada vez mais achatada e se parecendo cada vez menos com uma pirâmide. E esse problema começou lá atrás, quando haviam ainda muitos mais jovens comparados aos idosos. Então o valor arrecadado pelo governo era muito grande e após o pagamento do benefício para esse pequeno número de idosos, ainda sobrava muito dinheiro. E o que o governo decidiu fazer? Ao invés de fazer um fundo que pudesse efetivamente ser uma forma de guardar esse dinheiro e investir esse dinheiro para que no futuro a população pudesse receber essa previdência social de forma muito mais tranquila, com muito mais folgas? Não, é claro que ele não fez isso. Na verdade, ele criou a DRU, que é a desvinculação de receitas da União, que foi simplesmente uma forma que o governo deu de colocar a mão nesse dinheiro. Então, ao invés de investir isso e guardar para que futuramente a população conseguisse ter uma aposentadoria tranquila, esse dinheiro foi destinado para outras áreas que não para aquele fim específico. E eu não preciso dizer para você o que acontece com dinheiro dando sopa no Brasil. E bom, eu não vou dizer nada, mas você sabe o que acontece, você sabe que esse dinheiro não foi unicamente para saúde, infraestrutura, educação, mas eu vou ficar calado, não vou falar muito sobre isso. Então a verdade é que a nossa previdência social no Brasil deveria ser superavitária e não deficitária em centenas de bilhões de reais como é hoje no Brasil. Mas essa é a nossa realidade atual. E agora são justamente os mais jovens que pagam a previdência dos mais velhos, que pagam o benefício dos mais velhos. E como nós temos cada vez menos jovens, se eu fosse você, considerando que você vai ter ali o seu benefício daqui a 20,
30 anos, eu nem consideraria que eu vou receber alguma coisa desse dinheiro. O que vier é lucro. E foi justamente o que eu fiz na minha vida. E por quê? Nós já temos exemplos de países que passaram por essa transição demográfica e que não tiveram um resultado muito interessante. Nós temos, por exemplo, o caso do Japão, em que milhares, centenas de milhares de idosos estão morando nas ruas, vivendo em barracas sem ter como sobreviver no país. Temos os casos de alguns países europeus, alguns países que foram ótimos exemplos de gestão que fizeram esse fundo previdenciário e que têm previdências sociais muito mais sólidas, caso de alguns países nórdicos, por exemplo, mas na Europa também temos vários exemplos de países que não deram certo, que estão passando por essa transição demográfica e que tiveram um grande impacto na sua economia e no dia a dia, na vida da sua população. Temos o caso também do Chile, que é o vizinho do Brasil e que passou por grandes problemas previdenciários e vem passando já há alguns anos. Então o problema, ele está claro, ele já está acontecendo em diversos países do mundo. Não faz sentido fingir que esse problema não existe e não se preocupar com isso, achando que tudo vai dar certo no final. E nisso eu aproveito para deixar essa reflexão aqui para você. Se o Japão, que é um país pequeno e muito rico, está passando por tudo isso hoje, como será que vai ser no Brasil? Será que vai ser tão simples de ser resolvido? Será que o problema não vai ser ainda maior? Pensa um pouco sobre isso. Então eu não sou uma pessoa otimista quanto à previdência social no Brasil, não sou otimista quanto à capacidade do INSS de garantir uma aposentadoria tranquila, tanto porque eu vejo isso no dia a dia, eu vejo isso ao longo de anos como educador financeiro e como planejador financeiro e investidor, e eu vi isso muito cedo na minha família, além de ver constantemente novas políticas restritivas relativas à previdência no Brasil. Então, se essa conta não está fechando e a conta não fecha, não tem como o INSS, na forma que é hoje, não quebrar, a tendência é que hajam cada vez mais políticas buscando formas de pagar essa conta. E é por isso que eu não sou nem um pouco otimista quanto a isso no Brasil. Mas qual que seria a solução para isso? E bom, a verdade é que só há um jeito de não depender do INSS para viver, que é fazer o seu dinheiro crescer a uma velocidade maior, a uma taxa maior do que a inflação, e fazendo, sobretudo, com que essa rentabilidade gere um patrimônio em crescimento de juros compostos para você a ponto de custear a sua vida. Você vai ter um patrimônio crescendo a uma taxa tão grande que no longo prazo ele vai render o suficiente para custear a sua vida e para sobrepor a sua renda vinda do trabalho. Então a sua renda não será mais você trabalhando pelo dinheiro, e sim o seu dinheiro trabalhando por você. E a forma passiva mais efetiva de fazer isso é investindo em ativos financeiros, que são investimentos que põem o seu dinheiro para trabalhar por você. Então você passivamente, aqui parado, sem fazer nada, dormindo, tem o seu dinheiro trabalhando e crescendo a uma taxa exponencial, uma taxa de juro composto que vai crescendo, vai exponencializando ao longo do tempo, a ponto de gerar essa tranquilidade, essa liberdade financeira para você. E para se fazer isso, é investindo em renda fixa, em renda variável, em ações, fundos imobiliários do mercado imobiliário, ETFs e outros ativos que vão fazer justamente isso, vão fazer uma bola de neve com seu dinheiro. Ou seja, você vai investir um valor, o rendimento desses ativos vai ser suficiente para investir mais e assim você vai criando uma bola de neve, um crescimento exponencial que ao longo dos anos, em determinado momento, vai trazer essa paz para sua vida. Foi justamente o que eu apliquei na minha vida e percebendo esse grande problema no Brasil, eu decidi justamente trabalhar com educação financeira para trazer esse conhecimento para os brasileiros. E é por isso que tem tanto conteúdo gratuito que eu faço aqui para te ajudar com esse processo. E se você quiser se aprofundar ainda mais nesse conteúdo e aprender a formular uma carteira de investimentos do zero em renda fixa, em renda variável, em ações, fundos imobiliários e também ter todo o passo a passo quanto à organização do seu orçamento, uma planilha para te ajudar a organizar seus investimentos, um suporte de uma equipe especializada e inclusive uma reunião bônus individual comigo, isso é uma coisa que ninguém no mercado oferece, já que a grande
grande maioria está preocupado apenas com números, com crescimento, com ganhar dinheiro com aquilo ali, enquanto eu e a equipe estamos buscando trazer real resultado para a sua vida, real resultado nos investimentos e um conhecimento de valor que vai impactar a sua vida e que vai ser fruto de um pequeno sacrifício hoje para trazer muito mais no futuro, em que você certamente vai alcançar a sua liberdade e a sua paz, a sua tranquilidade financeira, tendo dinheiro não mais como um problema, sem saber o que é melhor, fazer um financiamento, fazer um aluguel, como agir perante um financiamento, um consórcio, nessa parte de dívidas e investimentos, como agir com seu cartão de crédito e conseguir pontos, milhas, benefícios, e como agir na sua vida financeira para ter tranquilidade, para não ter o dinheiro como problema e sim como uma solução. Então, se você tem interesse em se aprofundar mais nisso, nós temos o curso Construindo Prosperidade Financeira, que após meses esgotado, está abrindo novas vagas agora. Vou deixar o link na bio se você quiser saber mais. Se você tiver interesse, recomendo que garanta a sua vaga quanto antes, já que as vagas costumam acabar bem rápido e tem muita gente esperando há meses essa nova abertura, e certamente será um grande prazer ter essa reunião com você e te ajudar em todo esse processo para organizar sua vida financeira e investir do zero. Então encerramos aqui esse vídeo. Se você quiser mais sobre a prática dos investimentos, como começar a investir, qual o melhor investimento para substituir a poupança, tem muitos vídeos para te ajudar no canal. Curte, se inscreve, comenta o que você achou desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, compartilha com quem você acha que pode achar esse conteúdo relevante. Afinal, a maioria das pessoas compartilha tantas coisas, mas quando é um conteúdo um pouco mais de valor, são poucos compartilhamentos. E encerramos aqui. Nos vemos no próximo vídeo.